Olá, queridos alunos da Tempo Academy, como vocês estão? Espero que estejam bem, seguros. E por aqui, mais um episódio dos nossos papos. E hoje estou muito feliz em ter chamado o Cezinha, um grande amigo aí que a gente se conhece já tem alguns anos, né, César? Já trabalhamos juntos em outros lugares. E hoje o nosso objetivo aqui é falar um pouco sobre educação, sobre gestão, sobre o quão importante é a gestão do conhecimento para o dia a dia do negócio, das empresas. Como que a gente evolui isso no nosso dia a dia e o quanto as empresas precisam buscar cada vez mais esse conhecimento, né? Não só a empresa, mas eu como pessoa, você aí como pessoa e aluno, e colocar isso em prática. Vocês viram que em alguns dos nossos papos a gente falou muito de adaptação, a gente falou muito sobre testar, e aqui eu acho que não vai ser diferente. Mas, para não ficar dando muito spoiler, vou pedir para o Cezinha se apresentar e a gente vai iniciar o nosso papo. Cezinha, muito obrigada por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite aqui para esse papo. O palco é teu, vou pedir para que você se apresente aí. Maravilha. Eu que agradeço o convite, realmente saudade, né? A gente trabalhou junto um tempão e há um tempão já, né? Foi muito gostoso trabalhar contigo e imagino que esse momento aqui na Tempo Academy também deva ser incrível em todas as formações que são possíveis fazer e que tem muito a ver com a minha história também. Então, não querendo me alongar nessa apresentação, né? Eu trabalho com educação diretamente há mais ou menos uns 12 anos. Eu trabalhava como publicitário, tinha uma agência de publicidade antes disso, e sempre entendi que era legal misturar as coisas. Assim, a gente nunca deixar de lado algo que a gente já sabe fazer, mas sim encontrar essa sinergia, essa construção contínua. Então, quando a gente olha hoje para o dia a dia, né? Meu como profissional, seu e das empresas, as coisas vêm evoluindo numa velocidade absurda, né? A gente via que alguns anos atrás as empresas elas meio que paravam no tempo, diante de ferramenta, de tecnologia, próprio treinamento interpessoal, né? E agora isso não é mais uma verdade, né? Não é mais uma máxima. Então, as pessoas estão sempre em constante aprendizado, buscando melhoria, principalmente para trabalhar menos de forma mais eficiente, né? E aí a gente vem buscando cada vez mais melhores resultados, entrega de valor para o meu cliente, para o meu usuário. E aí é aonde eu trago a pergunta, né? Como que a gestão do conhecimento nos ajuda hoje a evoluir dentro daquilo que eu tenho como empresa, do que é a minha realidade, porque às vezes preciso fazer um treinamento, sei lá, corporativo e é um valor absurdo. Eu consigo trazer isso de forma mais facilitada, mais barata? Ou não? Putz, Aline, só o que funciona é tudo muito caro. Para eu realmente ter resultado, eu preciso comprar melhores plataformas do mundo. Me conta um pouquinho, ou explica o que que é essa tal dessa gestão do conhecimento, né? Para ver se a gente está na mesma página. Legal, maravilha. Bom, primeiro eu acho que a gente tem que entender que esse desenvolvimento contínuo de todos nós, que tem até um nome isso, que é o chamado lifelong learning, né? Lifelong learning, ele é algo cunhado dentro do desenvolvimento, inclusive pessoal. É você continuamente, enquanto indivíduo, está se desenvolvendo, está aprendendo coisas novas. A gente tem hoje, por exemplo, um mercado gigantesco e muito pouco explorado, que são das pessoas 60 a mais, que perceberam essa possibilidade de também estar aprendendo o tempo todo e por toda a vida. Mas dentro do mercado de trabalho, eu acho que tem até um outro termo que a gente poderia adaptar, que seria algo como um life work learning, né? Porque também se criou dentro das empresas uma necessidade que você tem que estar sempre se aprimorando, sempre se desenvolvendo, para que você possa estar apto a ocupar determinadas posições, para ocupar determinadas ações dentro da empresa. Então, eu acho que isso é um primeiro olhar, que é o olhar individual. Cada indivíduo se desenvolvendo, cada indivíduo buscando o seu crescimento ali, mas esse desenvolvimento, ele é limitado, porque você, inevitavelmente, vai interagir dentro de uma empresa, por exemplo, com uma comunidade, com um grupo de pessoas, com um grupo que constrói um conhecimento que é coletivo, e esse conhecimento coletivo, nem sempre a gente, enquanto indivíduo, consegue acessar, consegue estar pleno daquele conhecimento todo. É muito normal que nas empresas você tenha silos.
Pessoas que têm determinado conhecimento e até a dificuldade quando essa pessoa sai, e agora? Essa pessoa saiu e ela leva com ela um monte do conhecimento que teria ali dentro. Isso acontece muito quando não tem uma boa gestão do conhecimento dentro das companhias, né? E é comum não ter uma boa gestão. A gente tem pelo menos três níveis de conhecimento que a gente poderia tentar entender ali. Tem os conhecimentos gerais, que são aqueles que dizem respeito ao que aquela companhia faz, o que essa empresa executa, de uma maneira bem generalista. Você tem os conhecimentos estratégicos ou específicos que são bem detalhados, e aí é o que a gente vê sempre nos relatórios, todos aqueles dados que a gente vai levantando, gerando. Esses conhecimentos eles são mais específicos. E você tem o conhecimento tático. Esse conhecimento tático, ele é aquele realmente que você não vai aprender necessariamente num treinamento. Não adianta eu botar aqui 50 pessoas dentro de uma sala e eu vou ensinar o conhecimento tático. O estratégico precisa ser ensinado, os conhecimentos, né, gerais precisam ser ensinados, mas o tático a gente precisa encontrar outras formas. E normalmente ele acontece, esse aprendizado desse tático, que é o que você, Aline, sabe fazer no dia a dia, que você concebeu um jeito de executar aquele trabalho. Né? O que você até falou, de ser mais produtivo. Às vezes você identificou formas de fazer aquilo melhor. E esse conhecimento está muito em você. Como é que a gente extrai esse conhecimento de você e passa para todos, né? Começa com uma leitura que é a mais nova, até dentro do que a gente vê de educação corporativa, que é a construção de cultura de aprendizagem. Então, é o entendimento de que cada indivíduo precisa buscar o seu desenvolvimento pessoal, é um dos pilares. Outro pilar é que essa informação toda, todos esses dados que estão fluindo ali em termos de aprendizagem, de informação mesmo da companhia, tem que estar acessível de alguma forma, e aí você tem plataformas que podem te ajudar nesse sentido. E a concepção também de, ao mesmo tempo que a gente tem o que aprender, a gente também tem o que ensinar. Então, o seu conhecimento tático pode ser passado adiante de uma forma mais natural se a gente começa a instituir uma cultura de aprendizagem dentro de uma companhia, né? Então, a gestão do conhecimento, ela tem esses aspectos e não é fácil de implementar, lógico, porque a gente está falando, às vezes, de muita gente e, e passa por uma mudança de cultura, mas cada vez mais se mostra essencial que a gente vá por esse caminho. Ou ficamos todos perdidos. E aí é o que acontece, quando um sai, cara, para recuperar esse tempo e essa grana que essa pessoa leva embora em termos de informação é muito custoso. Exato, exato. E você trouxe aqui, né, um ponto, Cezinha, é, sobre os tipos de aprendizagem, o que a gente precisa ter, né? E aí me surgiu uma dúvida. Nós, como indivíduos aqui, né, atuando dentro de uma empresa ou do meu próprio negócio, você acha que a gente precisa estar explorando cada vez mais o meu hard skill, o meu soft skill, ou não é nada disso, é tecnologia pura, né? Quando eu falo de gestão de conhecimento, gestão da inovação, do que eu estou falando? Tá? Bom, eu vou, normalmente, quando eu ouço essa pergunta, eu acabo tendendo para o soft skill. Mas eu explico por quê. Porque quando a gente começa a olhar para si e pensar a nossa carreira, o nosso desenvolvimento, de uma forma a entender que ela é única, não tem uma receitinha, não tem um manual que vai dizer que a tua carreira vai seguir assim, assim, assim. Não tem esse padrão. Então, para isso, você precisa começar a desenvolver algumas características que estão dentro desse lado soft, que dizem respeito ao autoconhecimento, à meta-aprendizagem. Então, você olhar para a aprendizagem de um ponto de vista de pensar como eu aprendo e não só o que eu aprendo, qual a melhor forma, a mais otimizada forma que eu posso aprender algo, né? O famoso aprender a aprender, né? Como que eu Aprender a... aprendo de forma mais eficaz, eficiente para o meu dia a dia, que não vai ser a forma que eu aprendo é diferente da tua. E tá Exato. tudo bem, né? E mesmo que a gente esteja fazendo o mesmo treinamento, são formas diferentes que a gente vai se impactar e assimilar aqueles conteúdos, o que mais a gente busca por fora, né? Então, tudo isso mora dentro de uma esfera mais soft, né? Ao mesmo tempo, quando a gente pensa no hard, o hard, em algum momento, determinados pontos do hard, eles são fundamentais. Ou você tem ou você não tem.
E também faz parte da sua leitura, do seu autoconhecimento, entender, cara, eu estou aquém do que eu preciso ter de hard aqui, então eu preciso desenvolver esse hard também. Então você percebe que, de novo, é uma decisão que parte do soft, né? Então, por isso que eu falei que eu sempre tendo para o soft primeiro, mas não ignorando que a gente tenha que desenvolver as hard skills. Elas são importantes, são necessárias, mas a gente precisa fazer essa leitura de nós, né? O que que eu sei, o que que esse conhecimento vai me agregar em termos de ferramenta, de efetivamente eu poder botar a mão na massa. E aí que eu acho que mora um medo que muita gente tem, que eu não sei se talvez a gente vai falar um pouco sobre isso também, sobre IA, né, que está tão aí na moda, né? E não é moda no sentido de algo passageiro, é uma ruptura, uma mudança realmente é, que vai seguir. E eu acho que muita gente fica com esse medo da IA, porque a IA vai me substituir, a IA vai tomar o meu trabalho, só que a IA, ela tem a sua projeção, a sua fortaleza em tudo que é hard. Mesmo que a gente esteja falando agora de A generativa criativa, ela ainda não é criativa, ela agrega informação junta e te entrega alguma coisa. Mas que a E não gente precisa alimentar ela para que ela vá se tornando cada vez mais criativa. E ainda está longe de substituir. Quando eu vejo muito isso, Cezinha, a IA vai tirar o trabalho de XXX profissionais, né? Não, ainda precisa do ser humaninho lá atrás, né, para operar isso. E o modus operandi da criatividade, cara, para a gente botar isso numa máquina, esse feeling, sabe? De olhar para a pessoa, saber o que ela gosta, o que ela não gosta. Tem coisa que sim, ela vai conseguir fazer, mas ter esse feeling, esse carinho, esse zelo, tem um neurocientista brasileiro, palmeirense, inclusive, mas é porque ele fala muito isso. Mas é um neurocientista brasileiro e fantástico, assim, que é o Miguel Nicoleles. Nicoleles foi o cara que permitiu que na Copa do Mundo de 2014, uma pessoa que não tinha mais as funções motoras nem dos braços, nem das pernas, conseguisse dar um chute numa bola no começo da Copa do Mundo através do uso de um exoesqueleto conectado com o cérebro dela, né? Isso já aí há 10 anos, né? Isso já aconteceu. Mas o Nicoleles, ele fala sobre IA uma coisa que para mim me chama muita atenção, porque ele fala assim, o nosso cérebro, a gente fica tentando imitar ele através das redes neurais, do deep learning, através da inteligência artificial. Só que, na verdade, a gente não está tentando imitar o nosso cérebro. Parece que a gente é que faz com que o nosso cérebro tente imitar a máquina. Porque a máquina tem um funcionamento binário, digital, e ela vai funcionar daquela forma, e o nosso cérebro ele é analógico. O nosso cérebro depende de outros tantos tipos de conexões que a máquina não vai conseguir gerar, ela vai poder simular. Mas se ela está simulando, ela está chegando sempre num limite do desenvolvimento do nosso próprio cérebro, ela não consegue passar. Isso não quer dizer que a gente não vai ter inteligências artificiais, por exemplo, como já tem hoje em dia, incríveis, que podem nos ajudar a ter um avanço tecnológico absurdamente rápido, né? Eu estava vendo outro dia a concepção 3D de proteínas, que é um trabalho dificílimo de ser feito, que tem 200 milhões de proteínas para você poder fazer essa concepção 3D, para que você possa depois fazer as conexões químicas de remédios, por exemplo, né, de drogas em geral para interagir e nos ajudar medicinalmente. Cara, demora anos para você conseguir fazer o 3D de uma. Uma inteligência artificial consegue fazer em um ano milhares, talvez milhões, eu não lembro o número agora, mas era absurdo. Então, o avanço é tipo muito rápido, mas de novo, é uma ferramenta. E essa ferramenta, a gente, dentro da nossa concepção, e de novo o soft, você precisa compreender como é que ela te ajuda. Então, o medo de você ficar sem um emprego porque a inteligência artificial surgiu, provavelmente está dentro das capacidades que você tem hard, que você não confia que elas vão ser superiores àquilo que a IA pode suplantar. Então, talvez olhar para o software faça sentido nesse ponto também, né? Enfim, esse assunto é um assunto que a gente pode falar um monte aqui. umas 10 horas aqui. Ou seja, né, eu tenho até anotadinho aqui, é, é um triângulo, né? Uma pirâmide. Então, vai estar ligado ali o hard, vai estar ligado o soft, vai estar ligado a tecnologia.
né? A gente vai estar andando sempre de mãos dadas aqui, né? Um acaba puxando o outro e eu super concordo quando você fala, cara, talvez o teu hard ele consiga ser substituído de forma mais fácil, né? Ou você evolui ele também tão rápido quanto a máquina, ou você se aprimora e abraça ali no soft e é isso que vai te levar para frente, né? E assim, é sempre uma pergunta que eu gosto de fazer, principalmente para quem está aí no mercado, você que está sempre falando com muitos alunos, com muitos profissionais. Hoje, olhando o nosso dia a dia, extremamente corrido, extremamente acelerado, todo mundo em busca de melhores resultados, a tecnologia aí bombando todo o tempo. E você trouxe muito a ênfase ali no soft. O que que é um... Eu tenho para mim, Cezinha, que assim, o hard é muito mais fácil da gente aprender, sentar a bundinha na cadeira, ir lá aprender a codar, aprender né, fazer um algoritmo, enfim. O soft, eu não vou dizer que você não aprende, não é isso. Você também aprende, você desenvolve, mas eu acho que ele é mais moroso, porque muitas vezes é uma quebra de paradigma, uma quebra de algo que você tem ali, melhorar a forma com que eu me expresso, com que eu falo, às vezes você tem, né, é mais fechadinho, enfim. Então, aprende, desenvolve, porque o nosso cérebro tem neuroplasticidade, então a gente consegue desenvolver qualquer área, né? Mas hoje, quais são os softs que você fala assim, cara, isso aqui está muito ligado com o dia a dia das empresas, com o crescimento, teu crescimento profissional, e é o que mais vão te cobrar. Tá, legal. Primeiro, eu acho que esse ponto que você trouxe é bem sensível que a gente entenda, né? Que é mais difícil, de certa forma, entre aspas, você aprender o soft. Apesar de parecer algo que é mais natural nosso. Mas talvez até por isso a gente subestima, sabe? A dificuldade e o que a gente pode conquistar a partir do soft. Quando eu penso do ponto de vista do educador, se eu vou promover, por exemplo, uma prova, uma avaliação, né, para testar o teu conhecimento, é muito mais fácil para mim testar o teu conhecimento de hard do que de soft. Talvez eu teste o seu conhecimento de soft baseado no meu conhecimento de soft. O hard a gente baseia no conhecimento geral, né? Então, isso é um ponto mais sensível. A partir daí, tendo essa consciência, eu entendo também que se nós nos colocamos de frente com essa situação da dificuldade que é você aprender o soft, mas você também não se coloca de uma maneira como, agora eu sei me comunicar. Não tem um ponto, não tem um limiar que a partir desse momento a comunicação se tornou uma skill sua. Você vai perceber isso conforme você fizer uma reunião, você fizer uma palestra, você discutir um assunto, você fizer uma venda, dependendo de cada área, né? A partir do momento que você executar aquela tarefa, você fala assim, poxa, estou me dando bem, eu sei fazer isso agora. Porque é muito de cada um, varia muito. Mas o que eu buscaria? Eu olho muito, há muito tempo, o que o World Economic Forum nos fala como as principais, né? A lista sempre 10 principais que hoje em dia, se a gente pesquisar, a gente vai achar como soft skill, como human skill, como meta skill, você achar um monte de nome, né? Dessas que são as chamadas soft lá atrás. Mas o World Economic Forum, ele coloca 10, normalmente, listando para 2 ou 5 anos adiante, normalmente é isso. E as que mais me chamam a atenção, eu gosto muito de pensar em uma que é muito dentro do que a gente falou, que é a aprendizagem ativa, que é o aprender a aprender, é essa noção de estar sempre se desenvolvendo. O pensamento criativo, e quando a gente fala de pensamento criativo, não diz respeito a, puxa, agora eu sou artista, agora eu sei fazer um desenho. Não. A criatividade está em resolver problemas, a criatividade está em encontrar formas diferentes de fazer determinadas coisas. E isso vale desde coisas gigantescas, de milhares de reais, até coisas do seu dia a dia, de uma forma mais rápida de você executar determinada tarefa e você ganha mais tempo, isso também é criatividade, né? Então, a gente pode ter um olhar mais amplo. Eu diria que é muito interessante também, importante desenvolver um pensamento analítico, né? A gente está num momento de lidar com muitos dados e quando mesmo a gente fala da IA, por exemplo, a IA é ferramenta. Se eu não souber o que perguntar, se eu não souber como montar um bom prompt, se eu não souber o que eu quero saber, não adianta nada. Então, eu preciso ter esse analítico.
E eu Sabe o preciso... que que o Cris falou para mim? Eu conversei com o Cris, com o Cristóvão. Aham, Ele falou exatamente isso, tá? Se eu fizer, pegar uma IA e fizer questionamentos burros, desculpem o palavreado, ele vai me responder da mesma forma, né? Então, usar a ferramenta de forma com que ela também me ajude a sair do outro lado, né? Mas para exatamente. isso a gente precisa aprender a usá-la, né? Exatamente. Isso se conecta com outra soft que eu acho importante também, muito importante hoje em dia para a gente, que é ter um pensamento crítico, que é você parar e observar aquilo que está sendo apresentado para você, isso em termos de dado, em termos de informação, de tudo que envolve sociedade como um todo, de você parar um instante, ouvir ou prestar atenção naquilo que está sendo dito ou escrito para você ali, e você saber discernir, falar assim, tá, até esse ponto está dentro dessa caixinha, até esse ponto eu concordo, até esse ponto eu discordo, e ter um pensamento crítico ali que te permita enxergar as coisas além das manchetes, além do dado cru, né? Isso também é uma soft e importantíssima de ser desenvolvida. Perfeito. E aí, como a gente está falando de tecnologia, está falando de soft, de hard, de tudo, como que a tecnologia hoje pode nos ajudar nessa gestão do conhecimento? Nós está trazendo muito o exemplo da IA, que é o que a gente está vendo no hype. Eu também acho que não é algo que vai morrer amanhã. Não, acho que é uma quebra agora e daqui para frente é só para frente, Sim, né? Não vem aí com um monte de modinha que surgiram e vão continuar surgindo sempre as modinhas e vai ficar ali na crista da onda alguns meses e vai morrer. Mas como que a gente usa essas tecnologias? Não sei se você tem só essa, né? Só essa não, tem essa ou tem outras, mas aí para gestão do conhecimento e o que que a gente pode levar para dentro de casa também. legal. Bom, eu tenho um olhar particular e um olhar mais genérico, mais empresarial, digamos, nessa questão da gestão do conhecimento. Porque quando você vai pensando do ponto de vista de como a empresa se organiza, aí a gente entra em cenários muito específicos também, porque tem a questão todas de LGPD, tem a questão todas de segurança desse dado, por exemplo, vou usar uma IA, qual IA eu vou colocar? Hoje, a NVIDIA, por exemplo, já começou a liberar IAs que você roda localmente nas suas máquinas, né? E tem algumas, mas com potência, essa é uma bem interessante, que é a RTX, e aí você já começa a ter um pouco mais de segurança porque você está dentro de um ambiente controlado, versus você mandar para um servidor, sabe-se lá onde ele está, os dados sensíveis de uma empresa. Então, isso é uma parte que tem que ser observada. Outra parte, você tem informações mais genéricas, e aí, Aline, várias ferramentas que a gente chama ferramentas de wiki nos ajudam. O Notion, por exemplo, nos ajuda, né? Você consegue super organizar ali o conteúdo acessível. O Zendesk tem várias ferramentas interessantes também que podem ser utilizadas, né? Então, tem diversos desses aplicativos que nos ajudam a fazer esse gerenciamento, essa organização para que esteja acessível por todo mundo, né? Quando a gente vai para o ponto de vista mais particular, no nosso desenvolvimento pessoal, eu gosto muito de uma técnica que se chama segundo cérebro. Não sei se você conhece, talvez sim. Não E conheço e era minha próxima pergunta dentro do que a ah, gente conversou ali no WhatsApp mais cedo. Eu ia falar que diabos é o segundo cérebro. Então, vamos lá, me vamos explique. adiantar aí, então, legal. Eu gosto muito dessa técnica, principalmente para desenvolvimento pessoal, porque durante muito tempo, já me peguei, às vezes, conversando com alguém, e aí a pessoa falava alguma coisa e eu ficava, cara, isso já passou pela minha cabeça, mas eu não lembro onde, não lembro como, e aquilo eu ficava matutando. E eu sempre fui o cara dos cadernos, eu sempre escrevi muito em caderno. E às vezes passava meses, eu abria um caderno e via lá, falava, puxa, era isso aqui que a pessoa está falando aquele dia. E aí passou a oportunidade, já era, não tem como voltar. E angustiado com essa sensação e com uma sensação também de que a gente tem muita informação, muita, a gente sabe. E não dá para acumular tudo que a gente, né, vê todos os dias. E dá essa sensação de as coisas serem efêmeras, de que, ah, tá, captei, eu li um artigo aqui, mas aí já foi. Né? Eu falo, puxa, isso me incomodava muito também. E aí que eu me deparei com essa técnica do tal do segundo cérebro. Ele é de um cara chamado Tiago Forte, né? Apesar desse nome, ele é um americano, né? Um norte-americano, estadunidense. E ele criou uma técnica baseada num conceito que é muito antigo de organização de notas, que se chama Zettelkasten. Zettelkasten, no alemão, seria algo como um armário.
né? E era exatamente isso, um armário onde você colocava fichas e você indicava uma ficha conectada com outra ficha. Então, se tinha lá uma ficha da Aline, eu puxava e colocava uma indicação lá, tinha uma referência ao César, que estava lá no C, aí eu puxava o César, era o podcast, e aí tinha esses vínculos. Ele pegou esse conceito, transformou em algo mais para o nosso mundo digital. Então, como que você pode, através de uma sequência ali, como é que você pode captar a informação, organizar ela, destilar, que ele colocou ali, que seria mais ou menos como você criar conexões entre as várias notas que você fez e expressar, né? Até o code, né? Que é o captar, organizar, destilar e expressar. E aí, como é que você depois Fez entrega um mapinha mental da onde as coisas estão e para onde elas vão. isso? É um framework que nos ajuda a ter essa organização. E aí, a partir daí, eu que sempre fui o cara dos cadernos, comecei a organizar um sistema para mim. E esse sistema tem algumas ferramentas tecnológicas que me ajudam, né? Então, para início, tem essas ferramentas que a gente pode usar para coletar informação. Então, você tem lá, por exemplo, uma ferramenta que chama InnoReader. Você está vendo qualquer artigo na internet e você salva para ler depois. Tem várias assim, né? Um monte. Depois dessa etapa, tem uma outra etapa em que eu coloco tudo dentro de um aplicativo de anotações. Então, eu vou lá como se fosse um. Tem muita gente que fala assim, ah, é como se fosse o Evernote, né, lá atrás. Ok, vamos ir por essa linha de raciocínio. Como se fosse um Evernote, eu anoto tudo lá e coloco as coisas organizadinhas. Depois eu começo a vincular uma coisa com a outra, uma ideia com a outra, como se fosse também, estou pegando um arquivo e juntando na mesma pastinha, é como se fosse algo assim também. E depois eu transformo isso em conteúdos de N tipos, sejam cursos, sejam conteúdos que vão para a internet, nas minhas redes sociais, coisas para minha empresa, de tudo. Só que tudo isso é feito hoje de uma forma quase que automática. Então, o que era lá atrás? Eu pego, coleto, jogo, escrevo, coloco as pastinhas, tudo. Agora eu faço praticamente uma coisa, já fez tudo. Porque eu tenho um sistema que a tecnologia me ajuda a fazer isso hoje. E me ajuda muito em mais dois aspectos, que são, além de eu conseguir guardar, organizar quase que automaticamente, ter uma ideia vinculada com a outra ali, só porque eu botei duas chavezinhas e o nome do item no meio lá, ele já está conectado, né? É assim que funciona no sistema que eu criei lá. Eu falo sistema que eu criei, mas não tem nada de código, não, tá? Eu não sou um cara do código. Então, é acessível para todo mundo. E, e aí tem duas coisas que eu acho bem interessantes, que são uma, eu tenho um aplicativo, por exemplo, que fica pegando essas notas que eu fui guardando com o tempo, e todo dia eu entro nele e ele me mostra umas cinco. De, sei lá, vai ter uma da semana passada, uma do mês passado, uma de 2 anos atrás. E isso é muito legal para favorecer um tipo de recurso que a gente pode lançar a mão hoje em dia, que é o que a gente chama de serendipidade. A serendipidade é aquilo que você descobre ao acaso. Você, puxa, fui surpreendido aqui por algo, né? Conversei com a Aline mais cedo e mais tarde, alguma coisa que a gente falou aconteceu, alguém comentou. Essa surpresa, pelo acaso, ela é algo muito interessante para a nossa construção cerebral, para o nosso desenvolvimento, e a gente favorece isso através desse aplicativo, que vai mostrando para mim, né, de tempos em tempos, essas notas que eu fui guardando. Isso é um ponto muito legal. Ao mesmo tempo também que eu acabo fazendo uma técnica de aprendizagem que se chama de Spaced Repetition. Então eu estou sempre acessando as notas que em algum momento eu guardei e elas vão voltando para mim de tempos em tempos. E eu consigo com isso ir assimilando melhor aquele conteúdo. Às vezes hoje ela faz mais sentido conectar com outro tema que está no momento, né? E isso é muito comum. Às vezes eu pego. Semana passada aconteceu isso. Eu fui escrever um artigo e aí a ideia do artigo veio. Eu estava estudando uma linha de raciocínio e depois a ideia do artigo em si veio porque eu vi uma nota de 3 anos atrás que eu tinha guardado e que apareceu para mim, porque todo dia eu entro lá para ver esse sistema funcionar. Então, esse tipo de recurso, para mim, ajuda muito, né? Os aplicativos são chamados de aplicativos de note-taking, né? Aplicativos de anotação. Tem uma profusão, tem um monte, um mercado gigante, né? Eu tenho estudado bastante, tenho me animado bastante a conhecer sobre isso. E me ajuda muito. Então, criar um sistema
que agora, se eu quiser saber alguma coisa do nosso papo de hoje, por exemplo, alguma coisa que a gente falou, se eu anotar, eu vou conseguir pesquisar isso daqui um mês, daqui um ano, e vai estar acessível. Se torna pesquisável. É quase o meu Google particular, sabe? E aí você vai dando o refresh daquele conhecimento que às vezes, pô, a gente conversou há 2 anos atrás, teve o refresh, você vai lembrar e vai estar sempre atualizando aquele conhecimento e vai estar sempre lembrando, porque o nosso cérebro, eu sempre falo para os alunos, é uma tela em branco. Eu Uhum. entrei numa aula, não vou anotar nada, não, vou conseguir gravar tudo. Cara, a não ser que aquele negócio seja muito surreal e aquilo realmente te toque, entrou o professor de matemática na sequência, aquilo que eu vi, se não foi muito tocante, vai apagar, vai deletar, né? Então, se você consegue, e achei ótimas as ferramentas que você trouxe depois, Cezinha, se você puder compartilhar para a gente mandar aqui para o pessoal, vai ser ótimo também. É muito bom hoje a gente ter esse recurso, né? Eu também sou a pessoa do papelzinho, do post-it, do caderninho, e daí eu anoto um negocinho aqui, anoto outro ali, anoto outro lá, mas depois a busca, ela existe, mas ela se torna muito mais difícil. Outro dia mesmo, eu anotei uma senha de alguma coisa, do meu certificado digital. No papel, César, sério, eu e o Natan, a gente ficou umas 3 horas procurando o raio da senha. E para eu Eu- pedir essa senha de volta, eram mais R$ 800. Nossa, eita. Aí eu Papel perdi, caro, eu perdi 3 horas ali caçando a senha, né? lógico. Então, a ferramenta, a tecnologia, ela tá aqui para nos ajudar, né? Eu acho que, o, indo até agora para o final do nosso papo, o, é importante a gente saber que a tecnologia ela não está aqui para ser uma inimiga, que ela está aqui para, de fato, fazer com que a gente dê passos maiores, né? E ser um apoiador. Ela é uma ferramenta. Ela não é um bicho de 7 cabeças que veio aqui, cortem as cabeças e vocês todos não vão mais existir. Não é isso, né? Na verdade, se a gente parar para pensar, né, Aline, quem faz isso é o ser humano, né? Eu acho que o maior perigo da tecnologia é o ser humano, né? A forma como a gente decide usar, a forma como a gente se compromete a usar, a forma ética com a qual a gente tem que se preocupar em termos, por exemplo, de tudo que tem a ver com dado, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, entender como é que eu estou alimentando essa base, da onde que vem. Esse sistema, por exemplo, que eu comentei, né, de segundo cérebro, eu te compartilho tudo, todos os links, inclusive, mas só para ter uma ideia, o meu sistema, a maior parte dele roda dentro da minha máquina, e aí eu escolho se eu quero deixar sincronizado na nuvem, se eu quero mandar para um outro dispositivo, né? Então, para que a gente possa ter alguma segurança maior sobre os nossos dados. Os meus dados aqui, ninguém está buscando, né? Não é um exemplo, não é por isso, mas é uma preocupação mais geral que eu acho que a gente precisa ter em relação a esse aspecto como um todo. E olhar para a tecnologia com essa criticidade de entender como ela me ajuda e, e com o cuidado de quais ações humanas que podem transformar ela num problema, né? A gente vive hoje dias de layoffs há algum tempo em muitas companhias, que não necessariamente foi uma IA que decidiu lá, falou assim, tem que cortar. Não foi, foram outras situações que fizeram chegar nesse ponto. Então, acho muito importante a gente ter essa reflexão de que a tecnologia, ela parte e volta para o ser humano, sempre. Perfeito. Você trouxe um ponto aqui bem importante, né? Às vezes a gente vai fazer a caça às bruxas aonde não vai ter uma resposta. Pô, a tecnologia tá me matando, tá matando emprego, tá fazendo layoff. Não é isso, né? Estratégia da empresa. Eu, como ser humano, como parte daquele espaço que eu estou, o que que eu estou fazendo para colaborar para que não haja esse layoff, né? Essa volta, esse retorno negativo, né? Então, não é. Aí, até porque ela já está aí no mercado há um bom tempo, já. Mas as pessoas começaram a se apropriar um pouco mais disso ontem, né? Há pouquíssimo tempo. Ainda não está em grande escala em muitas empresas. Eu mesmo vejo na Globo, não é algo que a gente consegue usar todo dia, o tempo todo, né? Mas é algo que vem em crescimento. Então a gente precisa ter esse discernimento de fato e usar como meio, né? Para eu atingir um melhor resultado lá na ponta. Sim, e aí eu acho que é isso. Para o nosso desenvolvimento, você aprender a usar é importante, como foi lá atrás importante a usar o computador, a O internet, Excel, o Excel, exato. É uma skill, tem que ser desenvolvida
e não é mais um diferencial daqui a pouco. Daqui a pouco é Não, o padrão, você vai ter que saber. E é isso aí. Mas é isso, é uma ferramenta a ser descoberta e a ser desenvolvida dentro do nosso conhecimento. Isso está meio que nas hard skills, mas aí a soft é o que vem interpretar o que que é isso. exato, para a gente fazer o bom uso, como você bem falou, né? Como nós usamos isso para o bem ou para atingir algo bacana lá na ponta e não. Porque se você parar para olhar o tanto de fraude que tem hoje, o tanto que as pessoas de má índole sentam a bunda na cadeira e ficam ali estudando isso em malefício da população, não está escrito. Então, vamos nós fazer o contrário, né? Sentar a bunda na cadeira e estudar para aquilo que vai nos ajudar a sair do outro lado, que seja combater algo ruim, né? Cezinha, o papo foi ótimo, acho que a gente poderia ficar aqui mais muitos e muitos dias falando, é um assunto que eu gosto muito, né? Assunto de educação, dou aula há mais de 10 anos aí, você também, né? Quero agradecer muito o papo contigo, agradecer aí ter se disponibilizado em plena quinta-feira vir bater esse papo conosco. Pessoal, quero agradecer vocês que ficaram conosco até aqui. A gente vai trazer outros assuntos, a gente vai falar mais de inovação, a gente vai falar mais sobre educação, vamos falar sobre UX também, enfim, dados, mais sobre IA. Então, não deixem de nos acompanhar nas redes sociais, nos nossos webinars também, que são gratuitos. Então, sigam a Tempo Academy, sigam o Cezinha nas redes sociais, que ele posta muita coisa, gera muito conteúdo lá no LinkedIn. Depois a gente vai colocar aqui também. E muito obrigada a todos vocês, Cezinha. Mais uma vez, muito obrigada pelo teu tempo. Obrigado, Aline, de verdade, pela iniciativa toda. E me sigam mesmo, fica à vontade ali no LinkedIn, tá como Cés Michelin, no meu site também é proftalks.com.br, mas a gente coloca todos os links disponíveis. E quiser trocar uma ideia, bater um papo, estou super acessível, tá bom? Obrigado de verdade, foi um prazer falar contigo hoje. Valeu, gente. Até a próxima.